Você realmente conhece Lúcio Anel Sêneca? O nome ecoa através dos séculos como sinônimo de sabedoria estoica, o conselheiro de um dos mais controversos imperadores romanos, Nero, e o autor de obras que dissecam a alma humana com uma perspicácia atemporal. Para muitos, Sêneca é o epítome da serenidade filosófica, o mestre da autodisciplina e o guia para uma vida virtuosa em meio ao caos. Seus escritos sobre a brevidade da vida, a importância da razão e a aceitação do destino forjaram gerações de pensadores e buscadores da tranquilidade interior. Mas, e se a imagem que reverenciamos fosse apenas uma faceta de uma existência muito mais intrincada, repleta de ambiguidades, paradoxos e escolhas que desafiam a própria filosofia que ele pregava? Por trás do intelectual brilhante, do orador eloquente e do influente estadista, existia um homem cuja trajetória pessoal navegou por águas turbulentas, marcadas por riqueza, poder, exílio e, ironicamente, uma morte ordenada por aquele a quem ele tanto aconselhou. A história oficial, por vezes indulgente com figuras de tal magnitude intelectual, tende a suavizar as arestas, a construir um monumento de virtude inabalável. Sêneca, no entanto, era um ser humano de seu tempo, imerso nas complexidades da política romana, nas tensões sociais e nas contradições inerentes à própria natureza humana. Será que a sua filosofia, tão admiravelmente articulada em seus ensaios e cartas, era sempre espelhada em suas ações? Ou haveria uma distância considerável entre o pregador da virtude e o homem que vivia sob o jugo de um imperador tirano? Preparem-se para adentrar os bastidores da vida de um dos pilares do estoicismo, desvendando camadas que a leitura superficial de suas obras muitas vezes obscurece. Não apenas os seus tratados filosóficos, mas o seu papel na corte imperial, a sua acumulação de riqueza, a sua relação tumultuada com Nero e as circunstâncias dramáticas de seu fim nos convidam a uma análise mais profunda e, por vezes, desconcertante. Vamos explorar as tensões entre o ideal estoico de desapego e a realidade de um homem que desfrutava de uma posição privilegiada e de considerável fortuna. Investigaremos como ele conciliava sua defesa da simplicidade com um estilo de vida que, para alguns críticos da época e para historiadores posteriores, parecia destoar de seus ensinamentos. Este não será um olhar complacente sobre um ícone filosófico, mas uma investigação das nuances de uma vida vivida em um dos períodos mais fascinantes e brutais da história romana. Vamos questionar, analisar as evidências disponíveis e buscar as motivações por trás das escolhas de Sêneca. O que nunca te contaram sobre Sêneca é uma jornada para além da superfície, uma busca pela verdade por trás do mito, revelando um homem cuja genialidade filosófica coexiste com as complexidades e contradições de sua própria existência. Uma figura que, ao ser despida de sua aura idealizada, torna-se ainda mais fascinante e relevante para nossa compreensão da eterna luta entre ideais e realidade. Certo. Vamos mergulhar em um dos paradoxos mais intrigantes da vida de Sêneca: a sua vasta fortuna, acumulada enquanto ele pregava a virtude da simplicidade e o desapego dos bens materiais. Essa é, sem dúvida, uma das facetas que muitos nunca te contaram sobre o venerável filósofo estoico. A imagem popular de um filósofo estoico é frequentemente associada à pobreza voluntária, à renúncia aos prazeres e à indiferença à riqueza material. No entanto, Sêneca, o mesmo que escreveu extensivamente sobre a inutilidade da opulência e a importância de contentar-se com o mínimo necessário para a vida virtuosa, foi, em seu tempo, um dos homens mais ricos do Império Romano. Relatos históricos indicam que Sêneca possuía grandes propriedades e investimentos, sendo credor de vastas somas e detentor de uma fortuna avaliada em centenas de milhões de sestércios, uma quantia astronômica para a época. Como conciliar o filósofo que adverte contra os perigos da riqueza? Ele chegou a afirmar que não há bem que traga tanta perturbação à alma quanto a riqueza, com o homem que desfrutava de uma vida de luxo e poder. Críticos da época, e mesmo alguns historiadores modernos, apontam para essa aparente hipocrisia como uma mancha em sua reputação. Sêneca tinha vilas luxuosas na Campânia, imóveis em Roma, e investimentos em empreendimentos comerciais de alto risco. Há indícios de que ele emprestava dinheiro a figuras influentes e até a províncias inteiras, como a Grã-Bretanha, de onde, segundo algumas narrativas antigas, teria exigido o pagamento de uma dívida colossal, o que supostamente contribuiu para a famosa revolta de Boudica. Mas seria essa uma hipocrisia inquestionável, ou haveria uma explicação mais matizada para sua condição? O próprio Sêneca defendeu em seus escritos que a riqueza em si não era boa nem má. O que importava era a atitude de alguém em relação a ela. Um estoico não deveria buscar a riqueza, mas se ela chegasse, não deveria rejeitá-la, contanto que não o corrompesse e estivesse sempre pronto a perdê-la sem sofrimento.
Ele argumentava que um sábio poderia possuir riqueza e ainda assim, ser indiferente a ela, usando-a como uma ferramenta para a virtude, para ajudar amigos, para a filantropia, e não para o próprio prazer. Não condeno o dinheiro, mas a ganância, ele escreveu. No entanto, essa distinção sutil entre possuir e estar apegado à riqueza sempre foi um ponto vulnerável na defesa de Sêneca. O volume de sua fortuna e a forma como a acumulou, através de seus serviços como tutor e conselheiro imperial, e possivelmente através de práticas financeiras astutas, levantam questões sobre a pureza de suas intenções. Ele não se tornou rico por herança, mas por seu trabalho e suas conexões com o poder, especialmente após seu retorno do exílio, amparado pela influência de Agripina, mãe do futuro imperador Nero. Estaria ele vivendo os preceitos de uma indiferença à riqueza, ou se beneficiando ativamente dela, talvez justificando-a com sua filosofia para o público? Essa aparente contradição entre a vida e a obra de Sêneca é fundamental para compreendermos a complexidade do homem por trás do filósofo. Ela nos força a olhar além da fachada idealizada e a considerar os desafios práticos de aplicar a filosofia estoica em um mundo real, e ainda mais, no centro do poder de Roma. Sêneca não foi apenas um pensador, mas um homem de ação, envolvido na política e nas finanças de seu tempo. E é essa tensão entre o ideal e o pragmático que torna sua figura tão fascinante e, para alguns, tão controversa. Após explorarmos a complexidade de sua fortuna, vamos agora desvendar uma das partes mais obscuras e eticamente desafiadoras da vida de Sêneca, seu envolvimento íntimo com o poder, especificamente seu papel como preceptor e conselheiro do imperador Nero, e os terríveis compromissos que essa proximidade pode ter exigido. Esta é, talvez, a camada mais perturbadora do que nunca te contaram sobre Sêneca. Sêneca retornou do exílio, para onde havia sido banido sob acusações de adultério, acusações que ele sempre negou, por intervenção de Agripina, a ambiciosa mãe de Nero. Ela o via como a figura ideal para moldar seu jovem filho, o futuro imperador, e para servir como um contrapeso de influência na corte. Assim, Sêneca, o filósofo estoico que pregava o desapego das ambições mundanas, viu-se catapultado para o centro do poder imperial, tornando-se o tutor e principal conselheiro de um adolescente que estava prestes a herdar o controle do maior império que o mundo já conheceu. Os primeiros anos do reinado de Nero, entre 54 e 59 d.C., são frequentemente lembrados como Quinquênio Dourado, um período de relativa paz e boa administração, muitas vezes atribuído à influência moderadora de Sêneca e de outro conselheiro, o prefeito pretoriano Burro. Sêneca esforçou-se para guiar Nero, escrevendo discursos imperiais, incluindo o famoso discurso do jovem imperador perante o Senado, e tentando incutir princípios de moderação e clemência. Ele publicou textos como o da Clemência, que era uma espécie de manual de conduta para um governante ideal, claramente direcionado ao seu pupilo. Mas seria essa influência suficiente para conter a natureza volátil e cada vez mais sombria de Nero? À medida que Nero amadurecia, ou melhor, degenerava, sua tirania e megalomania se tornavam incontroláveis. Os crimes de Nero, que incluíram o assassinato de sua própria mãe, Agripina, o assassinato de sua primeira esposa, Otávia, e inúmeras execuções políticas, lançaram uma sombra densa sobre Sêneca. Como um filósofo que pregava a virtude e a condenação do mal poderia permanecer ao lado de um tirano que cometia tais atrocidades? Historiadores antigos descrevem a posição de Sêneca como cada vez mais insustentável. Sêneca não apenas permaneceu na corte após o matricídio de Agripina, mas também se viu forçado a redigir o discurso que Nero fez ao Senado justificando o assassinato. Essa situação é narrada, por exemplo, em passagens que descrevem o 13º livro dos Anais de Tácito, onde a complexidade de sua posição é evidenciada. Como um homem que escreveu sobre a importância da integridade e da condenação do mal pôde emprestar sua eloquência para legitimar um crime tão hediondo? Isso levanta uma questão profunda. Seria Sêneca um prêmio da tirania, um filósofo pragmático disposto a comprometer seus ideais para manter alguma influência, na esperança de salvar o que pudesse do império e do próprio Nero, ou um cúmplice que se apegava ao poder e à riqueza? A justificativa estoica para sua permanência seria a tentativa de mitigar os danos, de ser uma voz de razão em um ambiente de loucura, de tentar, mesmo que minimamente, desviar o tirano de seus piores impulsos. O estoicismo ensina a aceitar o que não se pode controlar e a focar no que se pode. Talvez Sêneca acreditasse que sua presença, por mais contaminada que fosse, ainda era preferível à ausência total de um conselheiro com princípios. No entanto, a linha entre a influência benéfica e a cumplicidade é tênue, e Sêneca, para muitos, cruzou-a repetidamente.
Sua riqueza e sua posição privilegiada também serviam como um elo que o prendia à corte, tornando sua saída cada vez mais perigosa e eivada de suspeitas por parte de Nero. À medida que a paranoia de Nero aumentava, a posição de Sêneca tornava-se insustentável. Ele tentou, por diversas vezes, se afastar, oferecendo a Nero sua vasta fortuna e a permissão para se retirar para uma vida de estudo. O próprio Nero chegou a citar a história, relatada em obras como a História Romana de Dion Cássio, sobre as vastas somas que Sêneca havia acumulado, ironizando a discrepância entre a filosofia e a prática de seu mestre. Mas Nero, desconfiado e cada vez mais ciumento da reputação de seu antigo mestre, recusava os pedidos de Sêneca. O fim da história, como sabemos, seria trágico e culminaria em uma das cenas mais icônicas da filosofia. Após navegarmos pelas águas turbulentas da riqueza e do poder na corte de Nero, chegamos ao derradeiro capítulo da vida de Sêneca, sua morte, um desfecho que, paradoxalmente, ofereceu-lhe a oportunidade de viver e morrer de acordo com os mais elevados preceitos estoicos que ele tanto pregou. Esta é a culminação do que nunca te contaram sobre Sêneca, revelando o homem em seu momento mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais forte. A relação entre mestre e pupilo, que começou com a esperança de moldar um imperador virtuoso, degenerou em uma trama de desconfiança e tirania. A paranoia de Nero cresceu a ponto de ele ver inimigos em cada sombra e rivais em cada figura de destaque. Aos 68 anos de idade, Sêneca já havia se retirado em grande parte da vida pública, buscando a tranquilidade de seus estudos e a moderação que sua filosofia tanto valorizava. No entanto, mesmo em seu reclusão, sua reputação e sua fortuna eram uma ameaça para o imperador. O pretexto para seu fim surgiu com a descoberta da conspiração de Pisão, em 65 d.C., uma vasta trama para assassinar Nero e substituí-lo. Embora a participação de Sêneca na conspiração seja um ponto de debate entre os historiadores, muitos acreditam que ele era inocente ou, no máximo, teve um conhecimento periférico e passivo. Nero aproveitou a oportunidade para se livrar de um homem cuja presença o incomodava e cuja sabedoria, para o tirano, parecia um julgamento constante. O mensageiro chegou à vila de Sêneca com a ordem imperial. O filósofo deveria tirar a própria vida. Nesse momento final, Sêneca, o homem de paradoxos e contradições, se elevou ao ideal estoico. Relatos de testemunhas e historiadores, em particular o vívido relato de Tácito em seus anais, descrevem uma cena de serenidade e coragem que ecoa os ensinamentos de seus mestres. Ao receber a sentença, Sêneca não demonstrou medo ou desespero. Em vez disso, ele buscou consolar sua jovem esposa, Pompeia Paulina, que tentou acompanhá-lo no suicídio, e seus amigos presentes, repreendendo-o suavemente pela sua tristeza. Onde está a filosofia? Onde está a preparação contra os males que a vida ensina há tantos anos? Ele teria perguntado, lembrando-os da transitoriedade da existência e da inevitabilidade da morte. A execução de sua própria vida não foi simples. A idade avançada e um corpo fragilizado por anos de enfermidade impediram que o corte dos pulsos, o método preferido, resultasse em uma morte rápida. Sangue fluía lentamente. Para acelerar o processo, ele teria pedido veneno, um cálice de cicuta, semelhante ao de Sócrates, mas o corpo já não o absorvia. Por fim, foi levado a um banho quente, onde o vapor e o calor puderam auxiliar a sangria, e ele aspergiu a água em seus serviçais, declarando que era uma libação a Júpiter libertador. Ele continuou a ditar seus últimos pensamentos a escribas, garantindo que suas ideias sobrevivessem, um testamento final à sua fé na razão e na virtude, mesmo diante do inelutável. A morte de Sêneca, embora imposta por uma tirania insana, tornou-se o derradeiro e talvez o mais poderoso de seus ensinamentos. Ele não fugiu da morte, nem a temeu. Aceitou-a como parte da ordem natural das coisas, um desfecho inevitável para todos os homens, e a abraçou com a dignidade e a razão que definiram sua filosofia. Esse ato final, um adeus ao mundo, serviu como a prova máxima de que, apesar de todas as suas complexidades e contradições de vida, Sêneca, no cerne de seu ser, era, de fato, um estoico. Ele transformou a tirania de seu carrasco em uma demonstração final de sua própria liberdade interior. Assim, o que nunca te contaram sobre Sêneca revela não um sábio perfeito, mas um homem profundamente humano, com suas ambições, seus compromissos e suas lutas internas. É nessa complexidade, nesse embate constante entre os ideais elevados de sua filosofia e as duras realidades de sua existência no coração do poder romano, que a figura de Sêneca se torna ainda mais relevante e inspiradora. Ele nos ensina que a jornada da virtude não é reta e simples,
mas repleta de desafios e paradoxos, e que a verdadeira sabedoria reside na persistência em buscar a integridade, mesmo quando o mundo ao redor desaba. E você, qual sua percepção agora sobre a vida e a morte de Sêneca? Essa nova perspectiva muda a forma como você o via? Sua opinião é fundamental para continuarmos a desvendar os mistérios da filosofia estoica. Se você se sentiu intrigado por essa imersão na vida de um dos maiores filósofos da história, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo para trazer mais conteúdos fascinantes como este. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre a filosofia estoica e seus grandes pensadores. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo mistério da antiguidade for revelado. E me diga nos comentários, de qual parte do Brasil você está assistindo? Compartilhe suas impressões sobre a vida oculta de Sêneca. Sua participação é o que move este canal.